pessoal, meu nome é Jéssica Vilela, eu sou professora das áreas de Engenharia de Software, Safety e Segurança da Informação na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, Brasil. Hoje eu vou falar sobre o artigo Empirical Evaluation about Using Models to Improve Preliminary Safety Analysis. Essa é a nossa agenda, primeiro a contextualização do trabalho, depois o nosso objetivo, qual a nossa metodologia, resultados, conclusões e trabalhos futuros. Nesse trabalho, nós abordamos o desenvolvimento de sistemas críticos, Então, muitos desses sistemas eles são usados em atividades humanas, diárias, e eles têm implicações relacionadas à segurança. Esses sistemas eles podem ser definidos como um conjunto de hardware, software, processos, dados, pessoas, cuja falha pode resultar em acidentes que podem causar danos ao ambiente, perdas financeiras, danos às pessoas e inclusive perda de vidas. Eles são usados nos mais diferentes domínios, como os mais tradicionais de transporte, desde carros autônomos, as naves espaciais, aviões, trens submarinos, são usados na área médica, desde bombas de insulina, marca-passos, robôs que fazem cirurgias, entre outros. E todos esses sistemas eles têm em comum que a gente tem um sistema que interage com pessoas e com o meio ambiente e usuários. Quais são os problemas que a gente enfrenta nesse tipo de sistema? Primeiro, que as análises de segurança é uma atividade de fundamental importância no desenvolvimento de sistemas críticos para que a gente tenha a garantia de que as situações perigosas elas foram devidamente encontradas, documentadas e mitigadas. Porém, problemas relacionados a requisitos têm sido reconhecidos como a principal causa de acidentes. Então, temos já vários relatos na literatura de que problemas relacionados a requisitos e não implementação foram a principal causa desses acidentes. A gente também tem que as análises de segurança elas são realizadas após a especificação do sistema estar disponível. Então, muitas vezes a gente tem a divisão da equipe que faz a análise de segurança com a equipe que faz a especificação. Muitas vezes elas não conversam. Então, como a gente tem que as análises são feitas a partir de especificações de requisitos, a gente precisa investigar quais são as técnicas, quais são as linguagens de especificação que permitem detectar mais rasas cedo no começo do processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa investigar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos das linguagens de representação de requisitos. Então, nosso objetivo nesse artigo foi investigar semelhanças e diferenças nos resultados de análise preliminar de segurança a partir de modelos de requisitos que foram especificados em BPMN, que é a anotação de modelagem de processo de negócio, e casos de usos textuais. Então, essas análises preliminares, elas são feitas no começo do processo de desenvolvimento, quando o sistema ainda está sendo concebido, e a literatura argumenta que, inclusive, deve ser realizada por engenheiros de requisitos. Por isso, a justificativa para o nosso trabalho, de fazer análise de segurança a nível de requisitos. Então, o propósito do nosso experimento foi analisar os resultados da análise de segurança preliminar baseado em BPMN e casos de uso textual, com o propósito de caracterizar em relação ao tempo, ao número de acidentes, hazards e suas causas que foram encontradas em uma determinada funcionalidade. Sobre o ponto de vista de não experts, então, o nosso contexto foi 12 alunos de um curso de engenharia da computação matriculados na disciplina de engenharia embarcado, que não tinham experiência nem em engenharia de requisitos, nem em análise de segurança,
que fizeram análise de segurança preliminar em um sistema de controle de trem. Qual foi o design do nosso experimento? Então, as nossas variáveis independentes foram o uso das duas notações, BPMN ou caso de uso, que representavam a funcionalidade que foi analisada. Como variáveis dependentes, era o tempo, número de acidentes, de hazards, de causas que foram encontradas em relação a essa funcionalidade que foi fornecida aos participantes. As nossas hipóteses nula é que não tem diferença nas nossas variáveis dependentes, independente da notação de representação de requisitos utilizada. E as hipóteses alternativas é que a gente tem diferença ao utilizar essas notações. Então, nosso tipo do experimento, né, de um fator com 2 tratamentos, né, sendo do tipo completamente randomizados, já que os 12 participantes foram divididos em 2 grupos de 6 alunos cada, de forma completamente aleatória. O design do nosso experimento ainda, né, nós temos o sistema do controle de trem, né, então todos os participantes receberam esse diagrama do sistema para entender melhor como ele funcionava. Eles receberam esse template para documentar os acidentes, os hazards e as causas. Né? E qual foi o passo a passo? Né? Primeiro, eles escreveram o horário de início depois de término do experimento. Eles tiveram que identificar quais eram os acidentes e incidentes que poderiam ocorrer em relação à funcionalidade de definir ou redefinir a agenda de um trem. E essa funcionalidade estava especificada em caso de uso para um grupo e em BPMN para outro grupo. Depois de identificar os acidentes, eles tinham que identificar os hazards relacionados a esse acidente e depois as causas relacionadas a esses hazards. Então, aqui está a nossa funcionalidade, né? Então, o grupo de BPMN recebeu essa figura com a funcionalidade representada, né, na anotação. E o grupo de casos de uso textual recebeu essa tabela, né, com a representação da funcionalidade. Aqui nós temos um resumo dos nossos resultados, né? Nós observamos que os participantes, eles reportaram acidentes que podiam acontecer no sistema, como, por exemplo, colisão com animais, falha no freio do trem, vazamento de combustível. Mas esses acidentes, eles não estão relacionados com a funcionalidade, né, do software de definir a agenda do trem. Então, esses acidentes, eles foram excluídos da nossa análise, né? Nessa tabela, a gente mostra apenas os hazards relacionados com essa funcionalidade, certo? E aqui nós reportamos o número das pessoas que reportaram esses acidentes. Observamos também que a média do grupo de BPMN, do número de hazards, é maior do que a do número do grupo do caso de uso, assim como o número de causas do hazards do grupo de BPMN é maior do que o grupo de casos de uso. Com relação ao tempo, né, nós observamos que não houve uma diferença significativa, né? Então, o grupo de casos de uso teve uma média de 96 minutos e o BPMN de 100 minutos, com uma diferença de 4,33 minutos ou 4,5%. Então, não foi tão significativa, mas para ter certeza, né, nós fizemos o teste de hipótese, né, das nossas hipóteses. Nossas variáveis foram todas consideradas normais no teste de normalidade. Depois disso, nós fizemos testes paramétricos de hipótese, né, para testá-las, e consideramos um intervalo de confiança de 95%.
né? E a gente não conseguiu rejeitar nenhuma das nossas hipóteses de que há diferença nos resultados entre usar caso de uso ou usar BPMN, já que todos os p-values foram maior do que o nível de confiança adotado, né? O p-value de 0,05. Certo? Mas apesar da gente não ter esses resultados estatisticamente significantes, né, a gente tem que esse trabalho ele representa uma nova contribuição, né, já que a gente investiga linguagens de representação de requisitos, a análise de segurança nessas representações que não foram realizadas anteriormente na literatura. Depois do experimento, né, nós pedimos para os participantes responderem esse questionário com 9 perguntas, que tinha uma escala Likert de 5 pontos, certo? Para a gente avaliar a facilidade de uso percebida, a utilidade percebida e a intenção de usar o template, né, para análise de segurança futura. Nessa tabela temos um resumo da opinião dos participantes. Nós observamos que o grupo de BPMN, que foi o grupo que encontrou mais acidentes, mais hazards e mais causas, é o que tem uma maior preferência pelo template. E como conclusões, nós reportamos os resultados de um experimento controlado para investigar análise de segurança realizada a partir de 2 notações de representação de requisitos. Nós tivemos 12 participantes, encontramos categorias comuns entre esses 2 grupos. Observamos que o grupo de BPMN encontrou mais acidentes, mais hazards e mais causas de hazard. E esses resultados, ele possivelmente indicam, né, que a representação em BPMN é melhor que a representação de casos de uso textuais para representar uma sequência de atividades, né, e interações entre atores. Então, esse resultado está alinhado com o que já é reportado na literatura, né, dado que o estilo de sequência de passos numerados de casos de uso tendem a confundir as pessoas, né, na hora da análise, e que representações gráficas elas tendem a ser melhores do que representações textuais, né, ou instruções procedurais, como já reportado na literatura. Apesar de a gente não ter tido resultados estatisticamente significantes, né, a gente tem uma contribuição nova aqui na comparação entre 2 linguagens de representação de requisitos para fazer análise de segurança. Como trabalhos futuros, nós pretendemos realizar mais experimentos com amostras maiores para a gente obter esses resultados estatisticamente significantes. E outro ponto interessante é comparar as técnicas, né, usando estudos de casos mais complexos, né, uma vez que quando a gente faz experimentos controlados, a gente precisa limitar o tamanho e a complexidade das tarefas, né, para que elas sejam realizadas dentro do tempo disponível para o experimento. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem perguntas ou querem colaborar comigo, por favor, entrem em contato.